Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre infográfico. Ler e interpretar infográficos com auxílio de um material, para ver a linguagem verbal e não verbal. Fazer o quê? A comparação entre textos, reconhecendo as características e o modo de tratar a informação e diferenciar as partes principais e secundárias do texto. Você já se perguntou que quando se fala em gráfico, você lembra do que mesmo? Muito bem. Onde os gráficos circulam? Já viu gráficos de diferentes modelos, com colorido diferente, formatos? Qual seria, então, a finalidade de um gráfico? Os gráficos são textos? O gráfico circula junto de que outros textos? O que realmente você sabe sobre gráfico e infográfico? Vamos aprender nesta aula. Aqui apresento para você a página da educaibge.gov.br, onde você pode acessar algumas informações pertinentes ao que você queira. Por exemplo, sobre crianças, quer descobrir o Brasil, informações de brincadeira, mapa, material, pesquisa. Jovens, especialmente para você, meu jovem, olha só, informações sobre o país, a população. Que tipo de linguagem? Simples e direta, então você pode estudar e conhecer mais. Professores, podem acessar, vindo recurso. Por que eu estou orientando isso? Porque, por vezes, numa produção de texto, você pode citar dados estatísticos, você pode usar como argumento de exemplificação também. Então é bacana você estar atualizado, vendo que no Educa IBGE, quais são os conteúdos atualizados e em que isso pode contribuir, por exemplo, para a sua produção textual, para a sua interpretação de texto, ok? Observe esse recorte. Matérias especiais. Uso de internet, televisão e celular no Brasil. Internet chega a 8 em cada 10 domicílios. Veja aqui na barrinha que você tem Conheça o Brasil e nós estamos no ícone Matérias especiais. Matérias de estudo, mapas, tem um ícone para pesquisa. Acessando isso, nós chegamos a este infográfico. Professora, o que é um infográfico? Infográfico, como o próprio nome diz, ele reúne informações e gráficos. Então, eu tenho aqui, dados, ícones. Aqui, por exemplo, eu tenho as casinhas representando a área urbana e a área rural. Eu tenho desenhos, eu posso ter mapas, aqui eu estou vendo aqui, apesar de pequeno, o mapa das grandes regiões do Brasil, em vários tons de laranja. Eu tenho vetores ligando as regiões, eu tenho texto expositivo, e tenho também a questão das cores, para você poder analisar. Então, uma das principais características é, exatamente, o tamanho em formato maior e a rolagem quando ele circula digitalmente. Agora, olhe bem esse gráfico dentro do infográfico. O que eu observo? Esse gráfico aqui em destaque é esse daqui, que compõe as partes do infográfico. Nas partes do infográfico, eu tenho pessoas que utilizam a internet. E aí eu tenho a miúde, como a gente diz, grandes regiões, situação do domicílio e grupos de idade. Eu destaquei aqui, domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio. Então, o que eu vou ver? No Brasil, de um total, como que eu sei que é o total, professora? Estou vendo aqui em verdinho, em azul esverdeado, total 79,1. E estou vendo o comparativo entre quem? Aqui com a minha legenda, que me auxilia nessa interpretação, eu estou olhando a região urbana e a região rural. Então, você olhando aqui o Brasil como um todo, eu tenho 79,1 do total, a região urbana 83,8 e a região rural 49,2. Mas eu posso detalhar isso ainda mais, eu posso ter no norte, no nordeste, no sudeste, no sul e no centro-oeste.
Observemos o Sul, como é que está? Estamos no Paraná, região Sul. 81,1% do total. E olha a resposta dos domicílios em que havia utilização da internet. Eu tenho 84,0% na região urbana. E olha, não está muito distante. Eu tenho 61,4% na região rural. Comparativamente falando às outras regiões do Brasil, no norte eu tenho 33%, no nordeste 44%, no centro-oeste 56%. Eu observo que aqui no sul a gente tem o quê? Um índice mais elevado. Então eu posso fazer essa interpretação apenas analisando os dados do gráfico. A atividade 1 pede o quê? Na letra A. Comparativamente, em que região do país o acesso à internet aumentou de modo mais expressivo? E que região menos? Faz aí, eu volto rapidinho conferir contigo. Olá, retornei para conferirmos a resposta da atividade. A atividade 1 pede o quê? Que comparativamente em que região do país o acesso à internet aumentou de modo mais expressivo e em que região menos. Então, o que eu percebo olhando o mapa aqui, né? Que entre os anos de 2017 e 2018, a região em que o acesso à internet cresceu foi a nordestina, 5,6%. E a que menos cresceram foram norte e sudeste, ambas com 4,6%. Observe que eu tive que fazer uma conta para chegar a esses índices, né? A atividade 2, só para os seus olhos, claro que não, você vai fazer com calma. O que tem? Situação do domicílio. Então, em 2017, comparando com 2018, aqui, ó, sempre acompanhe pela cor, né? Só dizer como é que eu interpreto isso. Então, aqui, ó, 2017 está em azul, 74,8% na urbana, 39,0% na rural. 2018, ó, tô vendo que está em vermelho, então 79,4%, 46,5%. Então, eu vou pela cor. A legenda remete aqui ao ano. Se não houvesse as palavras urbano e rural, seria possível diferenciar os dois tipos de domicílio? Como? Olha bem aí que tem uma dica, não vou dar spoiler. Faz rapidinho que eu já volto.
Voltei. Conferir contigo. Vamos ver então aqui, ó. É possível distinguir, sim, a região rural da urbana. Por meio de quê? Do ícone, ó. Duas casinhas, região urbana. Casinha e plantinha, região rural. Então, eu pus uma flechinha azul ali, acompanhe no desenho. Ó, a partir do texto não verbal, na ilustração, ó, eu observo isso. Percebeu bem? Beleza. Interpretação. Domicílios com telefone fixo convencional e com telefone móvel celular. Pessoas que tinham telefone celular móvel para uso pessoal. Então, aqui, gráfico do IBGE, lembrando, né? Eu tenho no norte 89,4, 89,7 no nordeste, na centro-oeste 97, na sudeste 94, na região sul 95. Em falando de Brasil, o que eu percebo? Que o telefone móvel celular, ó, está em 93,2. E o fixo, olha como diminuiu, está com 28,4. No outro gráfico, o que eu observo? Pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal. Na região urbana, do total do Brasil de 79,3, eu tenho 82,9 e na região rural 57. Se eu quiser saber mais dados, eu posso ver que no norte a diferença está na urbana 75, na rural 40. Aqui no sul, 86,3 na urbana e na rural 71,9. Observando isso, eu percebo que a reportagem, né, ela vai me ajudar agora a complementar essa interpretação dos meus gráficos. Te convido a ler comigo a reportagem. Confira os dados sobre o uso da tecnologia da informação e comunicação, TIC. No Brasil, em 2018, ou seja, as questões relativas ao acesso à internet, à televisão e posse do telefone móvel celular para uso pessoal. Posse de microcomputador, tablet, telefone fixo e celular. Em 41,7% dos domicílios brasileiros, constatou-se a existência de microcomputador. No ano de 2018, o número sofreu um declínio, se comparado ao ano de 2017, 43,4%. Já os domicílios que continham tablet, a pesquisa aponta um percentual de apenas 12,5%. Em 51% das residências não havia qualquer tipo de telefone. O telefone fixo convencional estava presente em 28,4% dos domicílios. Por outro lado, a parcela das residências em que havia aparelho celular alcançou 93,2%. Da população com 10 anos ou mais de idade, 79,3% tinha telefone móvel celular para uso pessoal. Para você que nunca viu, não conhece, esse é um exemplo de telefone fixo. Hoje nós estamos numa vibe só de telefone celular, né? Muita gente esquece como era o telefone fixo. Coloquei aqui na iconografia para você lembrar. Chegamos à atividade 3. E qual é a nossa proposta de trabalho com o infográfico? Eu tenho aqui o infográfico, domicílio com telefone fixo convencional e telefonia celular. Lembrando que telefonia convencional, né, é aquele diferente do celular. Então, pus até aqui ó, uma imagenzinha para você lembrar qual era. Então, o que eu tenho aqui de dados? Eu tenho no norte telefone fixo 9,3 e o celular, olha, 89,4. Olha como é uma diferença muito grande. Aqui no sul, por exemplo, eu tenho telefone fixo, já um número maior, ó, se comparado ao norte, 31,8. E em relação ao telefone celular, ó, 95,4. Qual a informação que não está presente nesse infográfico? Em 5,1 das residências não havia qualquer tipo de telefone. O telefone fixo convencional estava presente em 28,4% dos domicílios. E eu te pergunto, qual informação não está presente? Faz aí, que eu volto a seguir, conferir contigo.
Voltei gabaritizar contigo a questão, olha só. A informação de que 5,1% das casas não havia telefone. Então, o que não estava presente aqui é isso que eu acabei de deduzir. Combinado? Veja como os textos dialogam. Por outro lado, a parcela das residências em que havia aparelho celular alcançou 93,2% da população com 10 anos ou mais de idade. E 79,3% tinha telefone móvel celular para uso pessoal. Na nossa interpretação, nós vemos que, dentre os motivos alegados pelas pessoas com 10 anos ou mais de idade que não têm aparelho celular, os 4 que se destacaram foram: o aparelho telefônico era caro, 28% das pessoas, falta de interesse em ter telefone móvel celular, 24,2%, e não sabiam usar telefone móvel celular, 19,8%. 16,6% alegaram que costumavam usar o telefone móvel celular de outra pessoa. Então, aqui nós temos essas interpretações. Televisão está em quase todos os domicílios, mas sofreu o quê? Uma pequena retração. Então, domicílios com televisão por tipo de televisão. Olha no norte, eu tenho somente de tela fina ou somente de tubo. A comparação entre esses dois tipos de aparelho. Então, no norte, aqui com anteninha é a de tubo, sem anteninha tela fina, para você já perceber no desenho. 59, no sul, 66. Olhando o gráfico aqui, o que eu percebo? Qual região você nota que tem maior número de usuários com a tela fina? O sudeste, o centro-oeste, nestas regiões tem o maior número. E qual tem o menor número, olhando só aqui? O nordeste. Eu tenho mais gente ainda usando aqui, ó, a televisão de tubo. Dessa forma, a parcela de domicílios com televisão de tela fina subiu de 69,8% para 74,3%. Entre que anos? 2017 e 2018. Enquanto os que tinham televisão de tubo caiu para quanto? 38,8% para 31,9%. Então, os movimentos de crescimento de domicílios em que havia televisão de tela fina e declínio de domicílios em que havia televisão de tubo ocorreram em todas as grandes regiões do Brasil. Te convido, claro, à atividade 4. Vamos observar a telinha. Releia. Domicílios com televisão por tipo de televisão. Está aqui, na imagem. Agora o texto. Dessa forma, a parcela de domicílios com televisão de tela fina subiu de 69,8% para 74,3% entre 2018 e 2017. Quer dizer, 2017 e 2018. Estão comparando os anos. Enquanto os que tinham televisão de tubo caiu de 38 para 31. Eu te pergunto, de acordo com os dados, estes dados aqui, o que é possível deduzir sobre a redução da quantidade de televisão de tubo? O que você acha? Quer conversar com um colega? Acesse o aplicativo de mensagem, converse, debata. Mas eu já volto a gabaritar contigo.
Olá, vamos gabaritar a atividade? A pergunta é, de acordo com os dados, o que é possível deduzir sobre a redução da quantidade da televisão de tubo? Então, a busca por acesso à informação, entretenimento e outras utilidades que a televisão pode ter, né? Ainda que sejam obrigadas a substituir seus aparelhos por causa das inovações tecnológicas. Os dados mostram que as pessoas se adaptaram. Exatamente, muita gente quer plataforma de streaming, né, para ver filme e tudo mais pela TV. A gente nota isso. O que aprendemos? Interpretamos infográficos, vimos que todos os elementos da linguagem verbal ou não verbal fazem parte do sentido, da significação dos dados. A reportagem que traz os infográficos pode conter informações que não estão no texto, né, mas estão implícitas, eu posso fazer contas, posso deduzir. E a interpretação requer atenção do quê? De todos os detalhes. Neste vídeo falamos sobre infográfico. Espero que você tenha gostado e até breve.